Redação, estudos para concursos. Redação oficial. Sobre coisas que tem mais conteúdo. Atributos, definição de atributos de redação oficial, né? Símbolos novos. Círculo. Que interessante. Por que não diminui? E por que quando eu faço aqui ele diminui? Muito estranho, né? Deixa eu tentar outro símbolo. Linha. Tuque, 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 tuque. Linha parece fácil de usar. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Retângulo. Tu, 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 tu. Tu. E esse cubic zubizar. Cubic zubizar. Pelo que eu tô entendendo, eu faço uma linha aqui. E depois, quando eu seguro, clico a segunda vez, a linha começa a curvar. Um pouco interessante. Mas agora, vamos só desligar. Como é que eu desligo essa linha? Acho que não dá pra desligar a linha só clicando no treco de caneta. É, foi. Tá. Vamos lá. Começando na redação oficial de expedientes é requerida o padrão culto da língua, assinale a alternativa que apresenta o consenso do que é padrão culto. Padrão culto é aquele que se aprende com as diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais ou dos modismos vocabulares dos idiosincrasias linguais, aquele que se aprende as diferenças lexicais. É aquele que não é permitida a simplicidade de expressão, implicando o emprego de língua rebuscada e figuras de linguagem próprias da língua literária. É aquele em que se observam as regras de gramática formal e se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários. Isso é a língua comum. Acertamos. Próxima questão. Caraca, quanto texto. Questão de julgar. Julgue verdadeiro ou falso, né? As comunicações oficiais requerem o uso do padrão culto da língua, o que implica o emprego de linguagem rebuscada. Errado. Ué, cadê? Errado, não tem linguagem rebuscada, falso. Os termos oficiais devem ser isentos de interferências pessoais em sua elaboração. Certo. Certo. Ué, esse aqui não tem o 2, esse aqui não é todos, então acaba que só sobra esse aqui. Vamos ver se o texto está certo. A concisão é uma qualidade dos textos oficiais um texto conciso é aquele que transmite o máximo de informações com o mínimo de palavras. Isso está certo. O termo de concisão é uma das coisas que mais cai, né? 2, 3. Próxima questão. Outra julgar. Julgue. Eu ainda estou confuso com esses botões aqui. Se eu clicar nesse aqui, vai direto. A redação oficial, julgue. Corretas. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder é excelentíssimo senhor, seguido do cargo respectivo. Isso está verdadeiro. Em comunicações oficiais está correto o uso do tratamento de digníssimo aos presidentes das câmaras legislativas. Isso está errado. Para evitar equívocos, se recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expediente. Transfira para a página da assinatura ao menos a última frase anterior a fecho. Isso não está previsto. O instrumento pelo qual o ministro ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e funcionamento do serviço e praticam outros atos de sua competência é chamado de ementa. Isso aqui é um dos trecos de instrumentos que estão na redação. Vou dizer que está verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, 1 e 4. Tem algum 1 e 4 aqui? 1 não tem 1 e 4. Então eu errei alguma coisa aqui. Eu vou colocar esse aqui como verdadeiro, 1 e 3. Deu certo, né? Parece que essa coisa estranha aí de colocar uma linha no final é interessante. Próxima questão, julgue. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão. Tá. Pula, pula, pula. A generalidade que evita duplicidade de interpretações que poderia confundir o leitor. Não, isso não se chama generalidade. Isso aí se chama, tipo, clareza, né? Não vou colocar como falso, por enquanto. O uso do padrão da língua é em princípio de entendimento geral e, por definição, acesso a vocábulos de circulação restrita como a gíria e o jargão.
Foi, por definição, avesso a vocábulos. Avesso é uma palavra que significa contra. Contra vocábulos, ou seja, o padrão de culta língua não é para usar vocábulos de circulação restrita como a gíria e o jargão. Por isso, mesmo estando engraçado isso aqui, está certo. A formalidade é a padronização que possibilitou a imprescindível uniformidade dos textos. Característica. Isso está certo. Formalidade e padronização é imprescindível para uniformidade. E a precisão que faz desaparecer do texto os excessos de verbos que nada lhe acrescentam. Para mim, os problemas são esses termos aqui de precisão e generalidade que não aparecem muito nas características, né? Então eu vou colocar que o 2 e 3 estão certos. Acertamos, né? Próxima questão. Sobre a redação oficial. Leis afirmativas. Julgue. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Certo. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso de padrão, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Certo. Todos os documentos devem ser... Tem só um que está com 1 e 2, né? Então vamos... Deixa eu colocar 1 e 2 só. Acertamos. Próxima questão. Cara, tem tanta questão de julgar. Mas sabe por quê? Porque da última vez que eu fiz essas questões, eu pulei todas as questões de julgar, porque elas demoram demais, né? Os textos oficiais, tanto pela impessoalidade quanto por sua finalidade, requerem o uso de padrão culto da língua, certo? O padrão culto da língua permite a utilização de termos de uso popular, como contrações de expressões locais. Errado. A redação deve caracterizar-se pela obediência de regras de gramática formal e pelo emprego de vocabulário comum ao conjunto brasileiros, certo? 3. Próxima questão. Julgue. 4 coisinhas. A linguagem técnica deve ser empregada... Tô lendo isso aqui, tá? Deve ser empregada indiscriminadamente certos rebuscamentos acadêmicos, certos e mesmo o vocabulário próprio de determinada área. Tornam o texto mais crível. Certo rebuscamento, mesmo colaboração... Errado. Errado. A primeira frase já está errada. A formalidade de tratamento vincula-se à necessária e uniformidade das comunicações. Ora, se a administração federal é una, é natural que as comunicações que expede sigam o mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão exige que se atente para todas as características da redação oficial e que se cuide ainda da apresentação dos textos. Não entendi direito o que eu li, mas parece certo. A clareza é uma qualidade desejável e pode se definir como claro aquele texto que oblitera a imediata compreensão pelo leitor. A clareza é algo que se apresenta por si só. Verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu ver se tem um 3-4 verdadeiro aqui. Tem um 3-4? Eu vou escolher 3-4. Não é que não era 3-4? Clareza está errada? Interessante. E o outro que eu não li era o da linguagem escrita. Hein? Por que será que o da clareza está errado? Só para ter isso. Clareza é uma qualidade desejável. Certo. Espera, desejável? Será que ele está errado por causa de desejável? Ela é imprescindível, tem que sempre ser entendível. Pode se definir como claro aquele texto que oblitera a imediata compreensão pelo leitor. Ou será que está errado por causa dessa palavra oblitera? Oblitera significa destruir, normalmente. Então, ele está falando que... Ele está falando ao contrário do que é uma clareza, né? Pode se definir, claro, o texto que destrói a imediata compreensão, ou seja, o carinha não consegue entender. Talvez seja isso. E a clareza é algo que se apresenta por si só. Esse aqui não tem como julgar. Bom, dá para entender que o trequinho da frase, o texto da clareza estava muito estranho. Próxima questão. Vamos julgar. Só que esse aqui você coloca termos para cada coisa. Primeiro vamos procurar a clareza. Clareza obedece texto, consegue, não há lugar, deve ser qualidade, não é contra-explicação. Não entendi. Vamos na concisão que parece mais fácil. Texto consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo treco. Esse aqui é o 4. Clareza. Concisão quer dizer. Formalidade, não há lugar na redação oficial para impressões pessoais. Isso aqui é impessoalidade, né? 4-1. Responsável pela manutenção da regra da redação. Uso padrão, regra da redação. Outras regras de forma, além de já mencionar exigência e impessoalidade, e uso de padrão do culto da língua. De linguagem imperativo aí, certa formalidade no tratamento. Uniformidade, isso aqui. 6. Não é contrária à simplificação da expressão, desde que não seja confundida com pobre expressão. Falta 3. Aqui é responsável pela manutenção da regra da redação. Deve ser a qualidade de base de todas. Eu vou colocar essa clareza aqui. E esse aqui, 4-6-1-5. Deixa eu ver se tem algum 4-6 aqui. Só tem um, é 4-5-6-1-3-2. Esse aqui é fácil porque eu considero mais fácil de entender, né? Mas as outras confundem pra caramba. Próxima questão.
Em uma frase pode-se dizer que a redação oficial é o modo em que o poder público elabora e compõe atos normativos de comunicação, certo? A redação oficial deve se caracterizar pela pessoalidade, responsabilidade, uso do padrão da norma cultural e linguagem, podendo valer-se de uniformidade, desde que com clareza, concisão e uniformidade. A redação oficial deve se caracterizar pela pessoalidade e responsabilidade, uso do padrão de norma de cultura e língua, pela pessoalidade, não tem pessoalidade. Eu estava me confundindo aqui que estava escrito errado. As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro, e os regionalismos, vocabulares e ou jargões técnicos dificultam a sua compreensão. Certo. 1 e 3, certa. Próxima questão. A impessoalidade e o uso de linguagem especificamente administrativa é essencial para o êxito das comunicações oficiais. As comunicações oficiais, quer dizer, certo? As comunicações oficiais devem sempre se permitir uma única interpretação, ser estritamente impessoais e uniformes, certo? A transparência e a inteligibilidade são dispensáveis a todas as comunicações oficiais, certo também. Mas esse aqui é um conhecimento obscuro. Não cai muito em concurso, é estranho também. Espera, inteligibilidade significa... Tem um problema aqui. Eu acho que eu estou confundindo o que significa inteligibilidade. Eu acho que inteligibilidade significa não entendimento. Então isso aqui pode estar errado, tá? Pode estar errado. E o uso do padrão codado da linguagem não é imprescindível na redação oficial. Ou é claro que é imprescindível. Isso aqui está errado. 1 e 2, e não tem nenhum treco, então vou ter que escolher 1 e 2 mesmo. Não tem um que tem mais de 3 opções, então 1 e 2. Acabou sendo 1, 2 e 3, né? Essa transferência de estabilidade estava certa. Por que que o 1 estava certo, errado? Ou impessoalidade, o uso de linguagem especificamente administrativa é essencial para o êxito de comunicações oficiais. Ele está falando de linguagem... Ele está falando aqui outra palavra para dizer burocracia 3. E burocracia 3 não pode. Ou linguagem técnica não pode. Linguagem especificamente administrativa não é. Confundi isso aqui. Próxima questão. Julgue. Sendo a publicidade e a pessoalidade princípios fundamentais de toda a administração pública, essas devem nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Deixa eu ver. Publicidade e pessoalidade. Administração pública deve nortear a elaboração. Isso aqui está certo. Sabe, essa aqui tem, às vezes, eu errei uma vez uma confusão dessa aqui, por causa que estava escrito outra coisa além de publicidade. Estava escrito legalidade. Mas os princípios administrativos que regem as redações é impessoalidade e publicidade. Vamos lá? As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois é sempre um único comunicador. Isso está errado. A comunicação oficial ela é necessariamente uniforme, pois é sempre um único comunicador, mas tem essas outras coisas além disso. Os textos, por seu caráter pessoal, requerem o uso de padrão culto da língua, ou seja, aquele na qual se observam as regras da gramática formal, em que se emprega um vocabulário rebuscado próprio para comunicações desse tipo. Não existe propriamente um padrão oficial de linguagem para a redação dita oficial. O que há é um jargão dito burocrático. Isso está errado. O doutor não é forma de tratamento, e sim um título acadêmico. Dessa forma, precisa evitar o seu uso indiscriminado. Como regra geral, emprega-se apenas em comunicações dirigidas às pessoas que têm um grau de doutorado. Isso aqui está certo. A 1 e 5 estão certas. Tem alguma que tem 1 e 5? 1, 5, 5, 5, 1 e 5. Então a 2 está certa? Interessante, a 2 está certa. 1, 2, 5. Aprendemos uma coisa nova. Hein? Próxima questão. Julgue. Espera, é para encontrar uma coisa. Eu achei que era para julgar de novo. Então eu posso tirar o X. Jargões burocráticos devem ser empregados obrigatoriamente. Errado. A necessidade de se estabelecer uma distância entre a língua falada e a escrita oficial. Certo. A linguagem técnica deverá obrigatoriamente ser empregada. Errado. Existe padrão oficial de linguagem para comunicações oficiais. Não existe padrão oficial de linguagem. Isso é pegadinha. As comunicações que partem dos órgãos públicos devem ser compreendidas apenas pelos servidores públicos. Errado. Deve ser com interesse por todo mundo. Né? Então acabou sendo isso aqui mesmo, certo? Vocal e escrito. Né? Outra de julgar. Julgue. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, uma vez que há um único comunicador, e o receptor dessas comunicações é o próprio serviço público, ou o conjunto de cidadãos, ou instituições tratadas de forma homogênea. Essa coisa de forma homogênea pode ser uma pegadinha. Verdadeiro. O padrão culto de linguagem deve ser alcançado pelo redator, evitando assim a simplicidade da expressão ao utilizar expressões mais rebuscadas. Simplicidade da expressão? Não pode ter coisas... Tem que ser simples, entendíveis. A linguagem técnica equivale ao chamado jargão burocrático e, devido à sua compreensão limitada, não pode ser utilizado. Isso está certo. A concisão deve ser utilizada no tratamento do texto de forma que se cortem palavras inúteis, redundâncias e passagens de nada acrescentem ao que já foi dito. E isso está certo também. 1, 2 e 4 estão certas, mas aqui só tem opções de 2. Então eu digo que
A 3 e 4 estão certas. 3, 3, 4, 4. E acabou errando. A 1 estava certa também. Parece que a 3 estava errada. Deixa eu ver. Não pode ser utilizada. Equivale ao chamado gerar gama devido à sua compreensão limitada não deve ser utilizada. Quer dizer, será que tá errado por causa que tá escrito não pode ser utilizada como se... E era para ser entendido como se fosse uma limitação completa? Tipo, obviamente a linguagem técnica e burocrática tem que ser utilizada em certos termos, mas ele não é para ser usada ela. Tipo, uma vez que ela só possa ser entendida com esse diagrama burocrático, ela tem que ser obrigatoriamente ser usada. Mas se isso aqui estiver sendo entendido como uma coisa que não pode ser usada nunca, então estaria errado, né? Mas não vou procurar mais. Vamos para a próxima questão. O mundo e os refugiados? Texto. Consonante as características de linguagem adequadamente utilizadas nos termos do gênero correspondência oficial, conforme a manual de redação da Presidência da República e da utilizada nos textos em análise, pode-se afirmar que é comum aos dois textos a ausência de impressões individuais do enunciador, mantendo, desse modo, padronização e uniformidade necessárias. Ou seja, eu tinha que encontrar coisas que estavam no texto que podem ser encontradas no manual de redação, mas eu não quero ler o texto. Então vamos só chutar alguma coisa aqui, encontrar alguma coisa que tem já no manual de redação que eu possa dizer. Uso padrão de língua estando acima das diferentes lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, e assim como modismósticos. Eu vou escolher esse aqui mesmo. Acertou, né? Próxima questão. Escolha uma coisa errada. Errada. Tipo, agora eu não tô nem lendo as coisas, eu só tô lendo o que é. Correta ou errada? Correta. A clareza datilográfica. Que? A clareza datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagramação do texto são dispensáveis à padronização. Isso está errado, elas são importantes para a padronização. Padronização! Padronização! Vamos lá. Acertamos. Próxima questão. A clareza A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode ser definir como claro aquele texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial e não é uma característica. Da redação oficial. Uma coisa que não é. Personalidade é, uns padrão culto de linguagem é, formalidade e padronização é, concisão é, informalidade não é. Que bom, que fácil, que né? Dá pra acertar só com as primeiras palavras. Vamos ver, essa aqui que é o quê? Ela depende de características, entre as quais não está. Uma coisa que não é característica, impessoalidade é característica. Uso padrão culto de linguagem é característica. Uso de pronomes que possibilitam o tratamento não é considerado característica. Formalidade e padronização é característica, considerado característica. Quer dizer, essa coisa aqui de uso de pronomes que possibilitam o tratamento está escrito de um jeito estranho, mas tem, né? Só que não é considerada característica. Outra aqui, características essenciais em seu processo. São elas, exceto uma coisa que não é característica. Uniformidade é, clareza é, concisão é, padrão culto é, pessoalidade, ao contrário de impessoalidade, né? Errado. Próxima questão. Coisas do artigo 37, então vai falar da administração, que vai falar da publicidade e impessoalidade. Determinadas atributos de ação decorrem dos próprios. Impessoalidade, formalidade, clareza, impessoalidade. Provavelmente a de impessoalidade, vamos ver a de impessoalidade. Ah, não, isso aqui tá falando, na verdade tá falando um monte de coisinhas, né? Atributos, impessoalidade e uso de padrão culto da linguagem que desobrigam o emprego de concisão. Errado. Impessoalidade, uso de padrão de linguagem de culto, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Vamos escolher esse aqui? Acertamos. Próxima questão, e é uma droga de verdadeiro ou falso, mas parece que é escolhendo as clarezas, né? Há consenso de que o padrão culto é aquele em que se observam as regras de gramática formal e se emprega um vocabulário comum ao conjunto, certo? Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor. A clareza é algo que se atinge por si só, ela independe das demais características da redação oficial, não segundo os terceiros enunciado errado. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial e atende basicamente ao princípio de economia linguística, fazendo-se necessário eliminar as frações e substâncias do texto para reduzi-lo em tamanho. Pode-se dizer que isso está certo. A clareza datilográfica é o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e o correto a diagramação do texto são indispensáveis para a padronização, certo? O uso do padrão culto da língua implica emprego de linguagem burocrática, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos testar com só esses aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso.
Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Falso, 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 falso. Ih! Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu vou escolher esse aqui. Acertamos. Meio confuso. Outro de jogar. Essa é a alternativa incorreta. Outras proposições. Redação oficial é a maneira pela qual um cidadão registra suas comunicações. Certo. Quer dizer, pela qual um cidadão registra suas comunicações? A redação oficial não é do cidadão, não. É do poder público. Mas vamos falar essa por enquanto. Um ato normativo não pode ser redigido de forma obscura e seu conteúdo nunca deve impossibilitar sua compreensão. Isso está certo. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade e pelo padrão culto de linguagem, clareza, concisão, informalidade e uniformidade. Certo também. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes. O único comunicador é o serviço público, o receptor pode ser um monte de pessoa. Isso está certo também. Parece que o errado é essa coisa aqui do cidadão mesmo. Acertamos. Próxima questão. A pessoalidade, uso de padrão culto de linguagem, concisão e prolixidade, uniformidade e uniformidade. Impessoalidade, uso de padrão culto da linguagem, clareza e concisão. Eu nem sei o que eu estou falando, mas parece que essa aqui eu tenho que escolher o que tem todos. Ou seja, primeiro vamos ver o que tem mais coisa. O que tem mais coisa é esse aqui. Objetividade, uso de padrão de culto de linguagem, prolixidade, formalidade. Isso aqui está muito estranho. O próximo que tem mais, esse aqui. Impessoalidade, uso padrão de culto de linguagem, concisão, prolixidade, informalidade, uniformidade. Errado na informalidade. Vamos, próximo esse aqui. Impessoalidade, uso de padrão. Esse aqui tem personalidade, então pula. Linguagem coloquial, esse daqui também pula. Cara, que só sobrou esse aqui. Nem vou nem ler ele, mas vamos ver se está certo. Deu certo, né? Vamos, próximo. Questão inverídico. Uma coisa que é inverdadeira, uma coisa que é falsa. Uma coisa que é inverídico afirmar, uma coisa que é falsa. A redação oficial se trata de maneira pela qual o poder público redige atos normativos, certo? Da intencionalidade intencionalidade para a comunicação pública, os atos normativos não podem ser textos de natureza obscura assim. A publicidade implica necessariamente na clareza e concisão. Publicidade implica necessariamente clareza e concisão? Quer dizer, isso está certo, mas o jeito que está escrito aqui está tão escuro, tipo, o que quer dizer com intencionalidade? Vamos pro próximo. As comunicações oficiais não são necessariamente uniformes. Não são necessariamente uniformes, tá certo. Tendo em vista que o serviço público não é o único comunicador. Não, o serviço público é o único comunicador. Bem como não é o único receptor, mas ele não é o único receptor. Isso está errado. Que bom que apareceu uma coisa que é bem claramente errada. Uma de julgar, né? Dessa vez eu não usou caneta, né? É, para julgar coisas certas. A formalidade e a uniformidade adequada à finalidade de comunicação. Formalidade e uniformidade adequada... O que eu tô procurando? Não entendi o jeito que é isso aqui. Sua redação deve ser observado o quê? Observada a formalidade e uniformidade adequada à finalidade da comunicação. Isso está certo. O uso de linguagem técnica apenas em situações que a exigem. Certo e certo. 5 e 6 estão certos. O uso padrão de cultura de linguagem está certo. Esse aqui tem aqui também, esse aqui também tem aqui. Próximo, deixa eu ver o que não tem. Evitar o uso de termos de expressões de caráter coletivo, pois a comunicação oficial é feita em nome do serviço público dirigida à coletividade. Caráter coletivo, o que quer dizer com isso? Vamos pular para ver a 4. 4 então. A 4, 2, a 1 não, a 2 está certa, mas a 2... Olha isso aqui, eu não tinha percebido que a 2 só tinha nesse aqui, ó. Próxima questão. Outra de julgar, meu julgar é tão chato. Vamos lá. Julgue correta, verdadeiro ou falso. Pode-se definir, eu estou julgando isso aqui, como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor, certo? A clareza é algo que se atinge por si só, certo? Ela depende de demais características, errado. Falso, falso. O uso do padrão culto implica emprego de linguagem burocrática. Isso está errado. Falso, falso, falso. Próximo. A clareza datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo. E a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. Certo, certo, certo. Só mais um, porque tá parecendo que é esse aqui, né? Só mais um. Vamos verificar se esses dois aqui estão falsos. O primeiro. O tratamento pessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais, de quem comunica, da impessoalidade, de quem recebe a comunicação e do caráter pessoal do próprio assunto tratado. Não sei dizer. Próximo. Deixa eu ver o outro aqui. A clareza datilográfica. Eu já tinha jogado esse aqui. Eu joguei esse aqui como verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, ó. Deixa eu ver. É de qualidade do que uma característica no texto oficial que atende... Somente editar passagens sobre ter sido reduzido em tamanho. Verdadeiro. Então esse aqui não é falso?
Estou confuso. Vamos desistir dessa questão. Vamos de verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Acabou que acertou. Então, essa aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa. Essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, essa aqui é falsa. A clareza datilográfica estava verdadeiro, o tratamento pessoal estava verdadeiro, e o consenso do padrão culto é aquele que se observa as regras de gramática formal, se emprega vocabulário comum ao conjunto usado. Essas três eram as verdades. Interessante. Próxima questão. Outra de julgar. Caraca, não acaba essas coisas de julgar, né? O que eu tenho que julgar? Correto, caracterizar-se pelo uso de padrão cultural da linguagem, pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Certo. O uso de pronome de tratamento e o gênero gramatical coincidindo com o sexo da pessoa e que se refere e não com o substantivo compõe a locução. Isso é meio engraçado, mas está certo. Ou a usar vossa santidade para referir-se aos padres e demais sacerdotes. Isso está errado. Quer dizer, existe essa coisa de santidade. Você pode achar que está errado por causa dessa coisa de santidade, mas essa coisa de santidade existe mesmo. Mas ela só é usada para falar do Papa, meu. Do Papa. Então tá um certo errado. Acertamos. Uma questão incorreta. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações e de outro, de sua finalidade. Isso está certo. Clareza, uniformidade, concisão e pessoalidade de linguagem formal são princípios que podem ser aplicados às comunicações oficiais como forma específica de linguagem administrativa o chamado porocratês. Isso está errado porque isso aqui não é o porocratês, não. Próxima questão. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso de padrão culto de linguagem, clareza, concisão, São princípios fundamentais de toda a administração pública que norteiam a elaboração de atos e comunicações. Essa aqui é uma engraçada, né? Bom, basicamente você fala dessa aqui, você fala de publicidade e impessoalidade. Quando fala de princípios com a redação oficial. Próxima, não é característica. Pluralidade, que eu nunca vou falar disso aqui. E, certo, não é uma característica. Outra que também repete teco. Próxima. Desses princípios, o que norteiam a elaboração de atos e comunicações é os princípios dos princípios da administração que aparecem na redação. A publicidade e impessoalidade. Próxima questão, assinale uma coisa correta. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso e é o texto que consegue transmitir um mínimo de informações com o máximo de palavras. Para que se dirija com essa qualidade, é fundamental que se tenha, além de conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisitar o texto depois pronto. Era para escolher uma coisa correta, certo? Isso aqui parece certo. Deixa eu ver de novo. Qualidade que uma característica é antes uma qualidade do que uma característica. Cara, essa frase sempre aparece, meu, e me irrita. Conciso é o texto que consegue transmitir um mínimo de informações com o máximo de palavras. Isso está engraçado. Tá ao contrário, isso aqui. Tá errado. Na revisão de um expediente deve-se avaliar ainda se ele será de fácil compreensão por seu destinatário. O domínio de que adquirimos sobre certos assuntos em decorrência de nossa experiência profissional muitas vezes faz com que os desenvolvemos melhor. Assim, não há necessidade de explicações sobre os termos técnicos empregados, nem explicitar. Desenvolver, esclarecer ou transpor o significado das siglas e abreviações e seus conceitos específicos. Além de atender a disposições constitucional, a forma dos atos normativos obedece a certa tradição, a normas para sua elaboração, que remontam ao período de nossa história imperial, como, por exemplo, a obrigatoriedade estabelecida por decreto imperial de 10 de dezembro de 1822, que se oponha ao final desses atos o número de anos transcorridos desde a independência. Essa prática foi mantida no período republicano. Eu acabei de perceber que eu não entendi nada do que eu li. Então vamos pular essa aqui por enquanto. As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo qualquer cidadão. Certo, até aqui. Para atingir esse objetivo poderá ser utilizado a gíria. Não pode ser utilizada a gíria, é errado. A linguagem estatística, como falada, compreende diferentes níveis de acordo com o uso dela. É um padrão de linguagem que atende ao uso que se faz da língua, a finalidade com que empregamos. Nos textos oficiais, seu caráter pessoal é único tem por finalidade informar com o máximo de clareza e para atingir esse objetivo poderá ser utilizada a gíria. Errado de novo. Gíria não. Vamos escolher esse que tem números e datas. Acabou que esse treco de números e datas que eu não entendi nada. Tava certo, né? Estabelecido por decreto imperial, ao final desses atos, o número de anos transcorridos desde a independência, essa prática foi mantida no período republicano, né? Próxima questão. Quantas questões eu já fiz? Mais 20? Caraca, 38 minutos, né? De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pelos seguintes: pessoalidade, clareza, concisão e formalidade, não. Uso de padrão de culto de linguagem, rapidez, não. Impessoalidade, formalidade, subjetividade, não. E nacionalidade, não. Clareza, informalidade, impessoalidade e uniformidade. Isso está certo. Qual que está errado? Informalidade, hein? Não, eu acabei de confundir informalidade com impessoalidade. Não, tem que ter formalidade. Informalidade é
o fato de falta de formalidade, regras e convenções, características de que é formal, ou uma informalidade é um texto de um evento. Informalidade. Próxima questão. Julgar. Julgue. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade e uso de padrão de culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade. Certo. Certo. Deixa eu jogar 3 agora. O buraco 3, ou a linguagem administrativa a ser empregada nos atos normativos constitui a essência da redação oficial. Certo. E certo. Então, próximo, vamos julgar o 4. Redação oficial a redação oficial é a diversa evolução da língua. Isso está errado. Espera, por que eu coloquei aqui isso aqui? Isso aqui é 2, né? Isso aqui tá errado porque não tem o 3. Isso aqui tem o 3. Isso aqui tá errado porque tem o 4. 1, 2, 3, agora só verificar o 2, né? As comunicações oficiais devem sempre permitir a única interpretação a ser estritamente pessoais e uniformes, o que exige o uso de um certo nível de linguagem. Certo. Ué, a 3 estava errada? Interessante. Próxima questão. Julgue correto. A concisão é antes de uma qualidade do texto oficial. Caraca, essa frase aparece toda hora. Conciso é o texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Isso está certo. Legal. Próxima questão. Conforme o manual de redação da Presidência da República, quanto à redação oficial, assinale a alternativa incorreta. Uma coisa errada. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso de padrão culto de linguagem e clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Tá certo. Para os interesses tratar a redação oficial, um ponto de vista dos poderes executivo e legislativo. Isso está certo. Pode-se dizer que a redação oficial é uma maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Isso está certo. Sendo a periodicidade e a impessoalidade os princípios fundamentais de toda a administração pública, claro está que devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Isso está certo também. As comunicações oficiais devem sempre permitir o uso de... permitir uma única interpretação a ser estritamente pessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. Isso está certo também. Será que o erro disso aqui era só para falar que era para usar todos os poderes, além do executivo e legislativo? O judiciário também, né? Mas, bom. E essa aqui é julgar o incorreto. Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda a administração pública, claro está que devem igualmente nortear a elaboração dos atos de comunicações, certo? Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura que dificulte ou impossibilite a sua compreensão. Isso está certo. As comunicações oficiais devem sempre permitir o uso de uma única interpretação a ser estritamente pessoais e uniformes, independentemente do nível de linguagem utilizado. Independente do nível de linguagem? Comunicações oficiais devem sempre permitir a única interpretação e ser estritamente pessoais e uniformes, certo? Independentemente do nível de linguagem. Vamos assumir que isso aqui está certo. Está errado, quer dizer. E estava errado. E vamos só responder mais 2 questões. Características, né? Impessoalidade e padrão culto. Está certo. Clareza e constituição está certo. Formalidade e uniformidade está certo também. Então todas estão certas. Próxima. O que é isso? Tempestade do fim de semana provocou deslizamento e deixou desabrigados em Sabara. Uma coisa sobre a modalidade de comunicação conforme a redação de documentos oficiais, a afirmativa incorreta. A comunicação oficial que se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, marcado pela ausência de qualquer tom particular ou pessoal. Isso está certo? De modo de comunicação que exige pessoalidade, uso de padrão de culto de linguagem e a imperativa a informalidade e de tratamento. Não, tem que ser formal tudo. Errado. Eu só lembrei por causa que eu errei agora há pouco, né, da forma informalidade. E assim termina as questões.